E aí, cavaleiros e amazonas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou responder as perguntas que vocês fizeram lá no Instagram. Então, se você for novo por aqui, já se inscreve no canal. E se você também quer ter sua pergunta respondida em vídeo, nos siga lá no Instagram, @VamosFalarDeCavalos, o link vai estar na descrição. E nos envie sua pergunta no direct. Pode demorar um pouco para responder, assim como essas demoraram, mas eu sempre respondo, tá? Então, eu vou responder algumas aqui. Lembrando que algumas regras para que eu responda as perguntas são as seguintes: eu não respondo pergunta de cunho veterinário e algumas coisas do tipo, você pode saber a idade do meu cavalo pela foto? É um pouco complicado de responder algumas coisas por foto, tá? O tamanho, né? Uma coisa que me perguntam bastante: qual é o tamanho do meu cavalo? Não dá para responder por foto. Sem mais delongas, vamos responder as perguntas que vocês me fizeram lá no Instagram. Então, pergunta aqui do Gustavo Carvalho. A pergunta que ele me fez foi: me ajudem um negócio, meu cavalo é preto, que cor de sela e manta mais combina com essa pelagem? Olha, Gustavo, é o seguinte, tem várias cores de sela e de manta que combinam com preto. A vantagem da cor preta é que ela combina com qualquer coisa. Eu tinha na minha égua filó, eu usava muito a manta vermelha com as ligas vermelhas. Eu usava muito a manta branca com as ligas brancas, mas uma combinação que também fica bem legal é um amarelo escuro, fica bem bacana também. Já na sela, você pode escolher qualquer cor, porque como você vai estar sentado em cima da sela, dificilmente alguém vai reparar. Eu só não recomendo pegar a preta, né, porque vai ficar da mesma cor do cavalo, mas aí uma sela marrom ficaria bem bacana, tá? Espero ter respondido sua pergunta. Vamos para a próxima. Amanda 2161. Como saber quando um cavalo vai refugar? Amanda, essa pergunta é um pouco difícil de responder, porque tem várias questões que podem fazer um cavalo refugar. Ele pode refugar porque você chega com uma distância errada no salto, no caso o erro é seu. Então, por exemplo, numa paralela você chega muito de longe e o cavalo vai tentar saltar essa paralela, ou esse oxer, né, um obstáculo, para quem não faz hipismo, é um obstáculo largo, que tem largura. Você não consegue cobrir, o cavalo não consegue cobrir aquela distância se ele for sair muito de longe, então muitas vezes ele refuga. Um cavalo que não está acostumado ou tem medo de painéis muito coloridos também pode refugar. É importante que você conheça o seu cavalo. Uma das coisas que você tem que prestar atenção é se você fez a curva com ritmo, velocidade e equilíbrio antes de virar para o salto, e se o seu cavalo ele aponta as duas orelhas para frente, fica meio olhando assim, sabe quando a gente fica meio desconfiado de alguma coisa? Você consegue ver pela linguagem corporal do seu cavalo. É bem parecido com o ser humano, a gente fica meio assim, será que eu vou, será que eu não vou? O seu cavalo ele demonstra essa insegurança antes de chegar no salto, e aí você consegue ter uma noção se ele vai refugar. Agora, saber 100% é muito difícil. O que você consegue perceber é quando ele não vai refugar. Pergunta aqui da Amanda 2161. Tem alguma tática para não cair na hora que vai saltar? A tática é você acompanhar o salto, né? Se você já salta, você sabe que os cavaleiros, no momento de saltar, eles têm que dar uma pequena levantada da sela. Mas se você tiver num ritmo bom, tiver enxergado a distância, você vai conseguir levantar na hora certa. Porque se você levantar antes ou depois do salto, você vai acabar tomando uma carona. E aí, para você não cair, você tem que apertar bem as pernas. Então, perna firme e uma postura boa vai te ajudar. Então, eu recomendo sempre que para salto, adestramento, tambor, baliza, qualquer modalidade, você procure um bom professor de equitação, porque vai ficar mais fácil para você, ficar mais tranquilo. O professor vai te colocar tanta técnica que você não vai precisar nem pensar na hora que essas situações acontecerem. Como pegar, da mesma Amanda, como pegar a distância perfeita para o salto? É a mesma coisa, você tem que fazer uma boa curva, ter bastante ritmo, né, um ritmo correto, sem correr e sem ir muito devagar, uma curva bem feita, bem equilibrada, e olhar para frente. Se você olhar para frente fica mais fácil de enxergar as distâncias, beleza? Agora vamos para a próxima pessoa que me perguntou, que foi, ele não fala o nome, mas o nick dele é Topcel. Ele mandou um áudio, mas no áudio ele me pergunta, ele me diz que ele tem 120 quilos e que ele quer montar um cavalo de 1,38 m de cernelha, se é o mais adequado para ele. Olha, é assim, há uma desproporção aí, né? Um cavalo de 1,38 m de cernelha para uma pessoa de 120 quilos acaba ficando muito desconcertado, ó. O Juan Carlos apareceu na hora certa.
Eu tô mais gordinho, eu tô montando um cavalo aqui com 1,70 m de cernelha, que tem as estruturas fortes. Fica mais difícil dele se lesionar dessa maneira. Só que tem algumas raças específicas que elas não são tão altas na cernelha, mas elas são bem parrudas. Alguns cavalos, não tem problema, o pessoal gosta que ele aparece. Alguns cavalos, por exemplo, como o bretão, eles não crescem muito no tamanho da cernelha. Eles vão ter ali 1,40 m, 1,40 m e pouco. Mas na largura eles crescem bastante. São cavalos de carga, né, que a gente fala, cavalos com a estrutura para puxar charrete e tudo mais. Esses aí você pode montar tranquilo, aí mesmo que ele seja baixinho, porque ele vai ser parrudo. Agora num cavalo comum, que nem os que a gente está acostumado a ver, um quarto de milha, um crioulo, 1,38 m para 120 kg acaba sendo muito pouco. E você pode lesionar o seu cavalo com o tempo. Ele não vai lesionar provavelmente na primeira vez que você montar, mas com o tempo ele vai lesionar. Fora que não vai ser uma coisa agradável e muito confortável para ele. Temos mais uma pergunta aqui do Murilo _7777. Boa tarde, chefe. Meu cavalo ainda não é manso. Tenho que amansar de costas. Depois, amansar montado, ele quis dizer, né? Depois que ele estiver montado, posso banhar ele? Vai ser o primeiro banho dele. O que devo fazer? Murilo, olha só. Eu vou te dar a dica básica aqui e depois eu vou gravar um vídeo só mostrando passo a passo de como você pode fazer para facilitar o banho dele, tá? Então, primeira coisa que eu acho que você deve fazer é a seguinte: não amarre o seu cavalo no primeiro banho dele, para que ele não aprenda a estirar. Deixe o seu cavalo solto ali, vá segurando no cabresto ou peça para alguém segurar ele para você enquanto você banha. Comece sempre com a água com menos pressão possível. Abre só um pouquinho, ou se você quiser abrir tudo, abre, dobra a mangueira no meio e vai deixando escorrer um pouquinho de água. Vai passando a mangueira por ele devagarzinho para ir acostumando ele com aquela situação. E aos pouquinhos você vai abrindo. Tem alguns cavalos que mesmo depois de domado, por exemplo, na hora de molhar a cara, eles não deixam, eles se incomodam. E eu sempre uso essa técnica e sempre funciona. Com calma e paciência, tudo dá certo. Beleza, pessoal? Essas foram as perguntas lá do Instagram. Mais uma vez lembrando, se você também quer ter sua pergunta respondida, não se esqueça de nos seguir no Instagram e mandar no direct. Também se inscreve aqui no canal e deixa o seu like, que ajuda demais na divulgação do canal. Se você deixou outra pergunta que ainda não foi respondida, provavelmente é porque ela não está dentro das regras aqui das perguntas que eu respondo, ou porque ela tem que ser mais elaborada, assim como a do Murilo. Beleza? Então não fique triste, porque futuramente ela será respondida. Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo.